pessoal, tudo bem? Afinal de contas, trabalhar em unidade de saúde que atende casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus é uma atividade insalubre ou é uma atividade perigosa? Precisamos conhecer o que diz a legislação em relação a isso. A CLT, no seu artigo 189, ele fala que são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos. O artigo 193 da mesma CLT, ele diz que são consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador. Se formos olhar pelos conceitos que está na CLT, a gente vai ter dúvida, né? Eu costumo diferenciar da seguinte forma: em princípio, as atividades insalubres são aquelas onde há risco à saúde, as atividades perigosas são aquelas onde há risco à vida. A primeira vez que aconteceu essa confusão foi em relação a uma exposição ao Césio 137, né? Lá naquele acidente de Goiânia, o maior acidente radioativo do Brasil, ocorreu em 1987. À época, lá atrás, descobriu-se que o Césio também matava. Até então, ele era considerado um agente insalubre. E no mesmo ano, ele passou a ser considerado um agente periculoso, né? Em função dessa escalada de casos de mortes, né, o Conselho Federal de Enfermagem, por exemplo, ele dizia que até a última quarta-feira, 15 de abril, estimava-se em 30 mortes de profissionais de saúde, né? Em função disso, começaram a surgir alguns movimentos no Congresso Nacional para a reparação dos profissionais e familiares. E eu destaco dois. A PL 1967, de 2020, que prevê uma indenização para os familiares, né, e pensão vitalícia para aqueles filhos de profissionais de saúde que não puderam seguir o isolamento social por força do trabalho, né? E a PL 830 de 2020, que prevê adicional de insalubridade em grau máximo para algumas categorias que ele chama de risco, né, em estado de pandemia, que são os profissionais de saúde, vigilância sanitária, bombeiros, etc. O que diz a nossa legislação, conceitualmente falando, né? Nós temos a portaria número 12 de 1979, que traz a relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja caracterização é feita através da avaliação qualitativa, né? Ela que deu base para o anexo 14 da NR15, que prevê que devem ser considerados atividades insalubres em grau máximo os trabalhos e operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como o manuseio de seus objetos, né, não previamente esterilizados, né? O que, obviamente, seria o caso da assistência aos casos de suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Os principais problemas em relação a essa norma, a NR15, ela não define o que é contato, né? Embora já está mais ou menos que pacificado que não há necessidade que haja o contato físico, né? Também há dificuldade para definir o que é permanente, né? Com isso abriu várias possibilidades de interpretação. O Aurélio, por exemplo, define permanente como algo que permanece, contínuo, ininterrupto, duradouro, né? Já há entendimentos, né, de que permanente é um conjunto de atividades rotineiras, né? Para pacificar isso, há hoje uma súmula, a súmula 47 do Tribunal Superior do Trabalho, que ela fala o seguinte: o trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. Ou seja, embora a norma fale em contato permanente, a súmula diz que o contato intermitente também é possível. Quais as possibilidades de neutralização ou eliminação da insalubridade? Ela pode ocorrer por duas maneiras, né? Com a adoção de medidas de controle de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites, não é o caso aqui do Covid, e com a utilização do equipamento de proteção individual. A utilização entende-se por
fornecer, treinar, exigir, substituir. Ocorre que a gente está recebendo aí dezenas e milhares e dezenas de centenas de denúncias aí de falta de equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, né? Uma outra curiosidade interessantíssima, a norma regulamentadora que trata da questão dos equipamentos de proteção individual, a NR6, ela não faz citação expressa, por exemplo, para proteção respiratória para agentes biológicos, PFF2. Ela fala em fornecimento de peça semifacial filtrante, que é o PFF2 ou N95, para proteção das vias respiratórias contra névoas. Aí, se você fizer uma equiparação de névoas e aerossol, pode ser que era isso que eles queriam dizer, mas citação expressa, a proteção respiratória para agente biológico, não há. Embora lá no guia, quando se lançou a NR32, que é da área da saúde, tiveram que fazer um guia técnico para explicar a norma, lá ele faz recomendação de proteção das vias de entrada do organismo, ou seja, EPIs para proteção respiratória. O que a gente conclui de tudo isso, né? Nós não temos dúvida que os nossos profissionais de saúde hoje são os nossos heróis, né? Que muitas vezes precisam se auto-isolar da família porque estão lidando com pacientes suspeitos ou confirmados de Covid, né? Mas não adianta chamar de herói. Eu penso que agora não é o momento para discutir a questão do adicional, mas em algum momento esse tema vai ter que ser debatido, né? Em especial porque a questão do adicional é um valor muito baixo comparando com o risco de morte, R$ 418 por mês para insalubridade em grau máximo, né? Ou eu penso que o momento é de discutir condições dignas de trabalho, em especial que não falte lá equipamento de proteção individual lá na ponta para aquele pessoal que está efetivamente atendendo, né? Queria deixar claro que, do ponto de vista legal, não há previsão para pagamento de adicional de periculosidade, embora vários profissionais de saúde já morreram ou podem morrer, vítima do contato com o Covid no seu trabalho, né? Em relação ao adicional de insalubridade, o simples fato de você trabalhar em um hospital que atende pacientes suspeitos ou confirmados de Covid, por si só não significa que você tem direito ao adicional. Cada caso é um caso que precisa ser discutido pelo Serviço de Saúde e Segurança dos hospitais e, eventualmente, os tribunais do trabalho em caso de ações judiciais. Muito obrigado, até a próxima.